Noções gerais de criminalística. Histórico. A partir da segunda metade do século XIX, foi quando se observou uma maior preocupação com a busca de alguma prova material de acontecimentos. Isso se deu pela publicação do Manual Prática de Instrução Judiciária. Entretanto, sabe-se que tal busca acontece há muito tempo. Mais precisamente desde a Roma Antiga, como afirma o professor Gilberto Porto em seu livro Manual de Criminalística, de 1969. O imperador César, na Roma Antiga, foi o primeiro a aplicar o que hoje conhecemos como perícia. O exame do local foi requisitado quando seu servo, Plantio Silvanus, foi acusado de assassinar sua mulher, Aprônia, atirando-a de uma janela. Ao examinar o quarto do casal, encontrou claros sinais de violência, considerando que um dos aspectos mais importantes da criminalística é o exame do local de delito. Este ato de César foi talvez a primeira aplicação do método do exame direto de um local de crime para a constatação do ocorrido. Conceito e objetivo. O termo criminalística, lançado no final do século passado por Hans Gross e a escola alemã em toda a sua complexidade, compreende, além do estudo dos vestígios concretos e materiais do crime, o exame dos indícios abstratos, psicológicos do criminoso. A criminalística é uma disciplina que faz uso de diferentes tipos de métodos e técnicas de investigação. Aplica fundamentalmente tudo o que se conhece e seus recursos nas ciências naturais para examinar os elementos materiais que estão relacionados com o fato delituoso, com a finalidade de determinar a materialidade do fato, uma provável dinâmica e a identificação de prováveis autores. Ou seja, ela estuda tudo aquilo que está relacionado aos possíveis delitos de diferente natureza, buscando responder sucessão de fatos, bem como sua autoria. Em um sentido mais amplo, criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo do material de um crime para se chegar à sua materialidade. Assim, a criminalística limita sua investigação ao fato acontecido, seguindo uma série de passos que devem dar uma resposta lógica para uma pergunta específica. Esta disciplina se torna indispensável na investigação de atos presumidamente criminosos, tendo como intuito principal possibilitar a aplicação de justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão conhecê-la todos aqueles que realizam atividades relacionadas a ela, principalmente policiais, peritos, promotores, juízes e advogados. Existem inúmeros estudiosos que oferecem diferentes abordagens do conceito de criminalística. Entretanto, todos fazem parte do princípio geral de que a criminalística é uma disciplina a qual usa de métodos científicos para cumprir seu objetivo de reconhecer e interpretar provas materiais. Dentro da lógica interdisciplinar, grande parte dos estudiosos definem a criminologia como uma ciência, afinal possui um método próprio, um objeto e funções atribuíveis a ela. Por outro lado, Augusto Thompson defende a ideia de que criminólogos são generalistas e por essa razão estariam apenas cumprindo sua função de alardear informações retiradas do senso comum para que seja possível abrir estudo de um crime. Deste modo, em sua visão, a criminologia não possui um objetivo e um método próprio de abordagem. A criminalística, por sua vez, tem como objetivo a análise de vestígios materiais extrínsecos relativos ao local periciado, relacionando o modus operandi, do latim o modo de operação, aplicado à dinâmica descrita, possibilitando assim o auxílio ao direcionamento interpretativo da fenomenologia criminal inerente ao local do sinistro, oferecendo fundamentação material à instrução penal. A criminalística é reconhecidamente regida por leis, métodos e princípios próprios, com plena independência das demais. Trata-se, portanto, de uma disciplina autônoma, mas com procedimentos multidisciplinares, valendo-se de subsídios técnicos e científicos fornecidos pela física, química, pela biologia, pela matemática, entre outras. O estudo dos vestígios materiais tem como objetivos investigar tecnicamente e demonstrar cientificamente a existência de um fato criminoso,
determinar os fenômenos e reconstruir a dinâmica do fato, estabelecendo os instrumentos e objetos utilizados para a execução do crime, bem como a forma como foram utilizados e as alterações decorrentes dessa utilização. Utilizar técnicas que venham a apontar elementos que permitam a identificação da vítima, caso exista. Utilizar técnicas que venham a apontar elementos de identificação dos possíveis autores. Obter provas indiciárias que possam fundamentar a participação dos prováveis autores e demais participantes. Assim sendo, só estamos no início do nosso estudo, e você verá muito mais na próxima aula. Até lá!